Oi, boa noite. Vocês estão ouvindo ainda? Conseguem me ouvir agora? Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live do Porto da Paz. Conseguem me ouvir? Porque eu encerrei o vídeo anterior. Ah, ótimo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Porto da Paz. Muito boa noite a todos e bom dia e boa tarde para quem for assistir a live depois. Antes de chamar a nossa querida amiga, vou repetir os avisos que vocês não ouviram, né? Pois bem, nós temos as palestras online todas as quintas-feiras aqui no Instagram, às 18h30. E temos também lá no Facebook, todos os domingos às 19 horas. As palestras do Facebook também estão sendo transmitidas pelo YouTube. Nós temos um canal no YouTube, sim. Acessem www.youtube.com/Porto da Paz. Se inscrevam, curtam e compartilhem. No próximo domingo nós teremos Marcel Mariano, que vai falar sobre vivências interexistenciais. Quase não sai. Temos o nosso atendimento fraterno, terças-feiras, todas as terças, das 15 às 17 horas, é pelo telefone. Basta vocês mandarem uma mensagem aqui no direct ou lá no Facebook, que nós agendamos o atendimento fraterno. E presencialmente nós temos o brechó, terça-feira, todas as terças, das 9 às 12, com a nossa amada Ana. E temos a livraria, terça-feira também, das 10 às 11, com a Rosângela. E estamos aceitando também agasalhos, principalmente agora para o inverno. Nós temos também o sopão toda sexta. E aceitando também doações para o sopão, tá bom? Qualquer item de doação, podem entregar lá, segunda, terça, quarta e sexta, das 9 às 16 horas. Só está aberto para receber as doações, tá bom? Vamos convidar a nossa amada convidada, que é a presidente, Neiva. Vamos lá. Chamando Neiva. Olá, Neiva. Boa noite. Oi, Laís, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem. Muito Seja bom. muito bem-vinda. Obrigada, bom estar aqui. Revendo o pessoal, né? Mesmo virtual. Sim, sim. Todo mundo já te conhece, né? Obviamente. Mas eu vou fazer a pergunta que é o protocolo. Você quer se apresentar? Então, eu sou Neiva. Como você já falou, né? Eu estou atualmente como presidente do Centro Espírita Porto da Paz. Sou trabalhadora da casa há muitos anos. E é uma gratidão muito grande poder participar desse trabalho, dessa casa. A gratidão é nossa de receber você. Vem cá, Neiva, você quer fazer a prece inicial ou a prece final? Eu prefiro a final. Então tá bom. Vamos então. Olá, Vamos orar. O meu som tá bom? Tá ótimo. Você tá enquadrada. Tá mais bonita do que o normal, inclusive. Nossa! Então vamos lá. Vamos lá. Quem assim desejar, feche os olhos. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai, Deus de infinita bondade e sabedoria. Obrigada, Deus, por tudo que nós temos, por essa encarnação, pela doutrina espírita, por todo o patrimônio que o Senhor nos deu, espiritual, moral, material, emocional. Obrigada mesmo por tudo. E obrigada por ter nos enviado nosso grande amor, Jesus. Divino amor, mestre, obrigada. Que possa estar conosco mais uma vez nessa terça-feira de live, onde nós falamos sobre os seus ensinamentos. Muito obrigada. Que possam comparecer também bons espíritos para auxiliar à noite o estudo, iluminando a mente da nossa amada Faustina e também a mente de todos nós que estamos ouvindo, para poder absorver ao máximo os seus ensinamentos. Fica conosco, Senhor, sempre. Que assim seja. Que assim seja.
Então, vamos lá, né? A nossa conversa da noite. A palavra é sua. Obrigada. Nós vamos falar hoje sobre fora da caridade não há salvação. A gente já vem trabalhando este capítulo do Evangelho, que é o capítulo 15, algumas semanas, que iniciou lá com Eliana, falando sobre o bom samaritano, aí Laís depois aí falando sobre o maior mandamento, as necessidades da caridade, e hoje nós vamos dar sequência, que é falar sobre fora da caridade não há salvação, que é uma coisa que nos questionamos muito no nosso dia a dia. E eu vou iniciar isso contando uma pequena história para vocês, que é da grande maioria conhecida, que é sobre a casa do caminho do apóstolo Pedro. Que a gente sabe que Pedro, depois da partida de Jesus, ele inaugurou, né, ele abriu essa casa, que foi a primeira igreja cristã que a gente tem conhecimento em toda a nossa história aí da humanidade. Pedro criou essa casa com a intenção de abrigar aos necessitados, as órfãos, viúvas, abandonados. Então, todos ele acolhia nesta casa. E a intenção dele era que ele pudesse dar o alimento físico, né, ou material, e também espiritual. Então, Pedro, para atender a necessidade material, ele saía todos os dias e batia de porta em porta, de amigos, comerciantes, pedindo donativos. E voltava sempre, no final do dia, felizmente, carregado desses donativos. Porém, Pedro chegava tão cansado, mas tão cansado, que ele não conseguia fazer nada além disso. E no dia seguinte, tudo se repetia. Lá ia Pedro juntar todos os donativos e saciar a fome dos que ele ali abrigava. Com isso, o nosso querido Paulo, apóstolo Paulo, que conheceu a casa e viu as necessidades da casa do caminho, ele se propôs então a ajudar Pedro a melhorar isso, porque se a casa foi construída com a intenção de ensinar, de passar adiante os ensinamentos do nosso mestre, que é o amor, por que não estava se cumprindo? Então Pedro ofereceu ajuda, Paulo ofereceu ajuda a Pedro, que poderia ensinar aos que ali se abrigavam uma profissão. Então, Paulo era tecelão, então ele ia ensinar a profissão dele aos que ali se encontravam. Com isso, Barnabé, que era muito amigo de Paulo, também se propôs a ajudar, e ele era oleiro, trabalhava com cerâmica. Então, ele iria ensinar também essa parte da profissão dele. Com isso, com a ajuda de Paulo, de Barnabé, ensinando as pessoas a aprenderem um trabalho e poderem sair dali com uma profissão, eles conseguiram que Paulo, além da busca dos donativos, pudesse chegar com mais tranquilo e assim passasse a palavra de Jesus. E assim se fez. A Casa do Caminho se ergueu e permaneceu muitos anos ali, fortalecida em função disso. Além da caridade material, que era necessário, porque não tinha como você falar de Jesus, falar do Evangelho a espíritos que chegavam, né, sem condições nenhuma de entender o que se falava. Então, alimentou-se o corpo físico e depois alimentou-se a alma. E com esse trabalho, Paulo viu que ele precisava ainda buscar pessoas fortes, ele falava braços fortes, que pudessem auxiliá-lo nesse trabalho. O que era esse trabalho? Levar adiante o trabalho do bem ao próximo. E foi assim que se fez. Braços se encontraram e assim se fez. Levou adiante os ensinamentos do nosso mestre e trabalhou-se o bem. Dessa forma, com tal atitude, Paulo inaugurou na Terra a era da caridade. Então, a gente já sabe de onde é que vem esse termo caridade, que a gente conhece todo esse passado.
da caridade. Tem uma reflexão interessante aqui também, que a gente lê muito sobre as passagens de Jesus, que teve um comentário que Jesus fazia caridade material também. E ele fazia realmente. A gente tem provas disso, a multiplicação dos pães, a água que virou vinho. Mas por que ele fazia isso? Porque ele tinha que saciar a fome, né, do corpo físico para depois poder passar a palavra dele, que é o que a gente sabe que até hoje prevalece. Não tem como você chegar numa pessoa que está com fome para falar de Jesus. Ele não vai te entender, porque ele está com tanta fome que ele não consegue raciocinar. Então, esse é o nosso trabalho. A caridade material, a caridade do amor. E, resumindo, caridade, ela tem um significado muito importante, que é o amor em ação. A caridade nada mais é do que o amor em ação, o amor em movimento. Com isso, lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec vem nos propor no item 886 da Lei de Justiça, Amor e Caridade, capítulo 11, uma das mais importantes reflexões sobre que vai refletir sobre toda a nossa doutrina, que ele fala: qual o sentido da palavra caridade conforme a entendia Jesus? Será que Jesus entendia a caridade somente como dar pão, dar um agasalho? A gente sabe que não, né? E o sentido da palavra caridade, lá no Livro dos Espíritos, ela é muito clara e didática. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E aí a gente tem que refletir. Benevolência, o que é benevolência? E ele fala, ser benevolente é agir de boa vontade para com quem quer que seja, sem escolher, independente de quem quer que seja. A benevolência, ela tem o caráter de doação. Então, doação, doar-se em primeiro lugar. Doar o nosso tempo para ouvir alguém, para prestar um favor, um auxílio, por menor que seja, os gestos que a gente faça em relação do outro, ser benevolente, nos eleva muito nesse momento, principalmente que a gente está vivenciando hoje. E indulgência. O que é indulgência? A indulgência é misericórdia, compreensão, tolerância com as atitudes alheias. Até que ponto nós somos indulgentes? O homem de bem é indulgente com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo precisa de indulgência. E ele se recorda sempre da palavra do Cristo. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, isso se resume à indulgência. E, finalmente, o perdão das ofensas. O perdão das ofensas é o que a gente mais escuta no nosso dia a dia, nas nossas conversas, nos nossos bate-papos. Como a gente tem dificuldade em lidar com o perdão. Então, o perdão das ofensas nos coloca na posição de não mais odiar. É a virtude que triunfa sobre o ressentimento, sobre o ódio, sobre o rancor, o desejo de vingança ou punição. Então, perdoar é dar o direito a cada um de ser como é e nos dar o direito de ser como estamos, entendendo que nosso estado atual é provisório e devemos estar em constante melhoria. Então, perdoar é o direito de cada um ser como ele é. Isso é uma reflexão para nós. Estamos aí nesse patamar? Será que estamos conseguindo fazer esse processo de perdoar, de aceitar, de ser benevolente, indulgente? Como estamos com as nossas atitudes no nosso dia a dia? Então, benevolência, indulgência e perdão é o caminho da caridade. Sendo o caminho da caridade, é o caminho da salvação, da felicidade do espírito, o que a gente tanto sonha, porque é o que a gente fala
sempre, né? Que queremos ser felizes. Então, para sermos felizes, temos que colocar em prática. São três itens. Três itens. Benevolência, indulgência e perdão. Muito fácil para sermos felizes. E fazer o próximo feliz. Porque se a gente conseguir fazer isso conosco, partindo de nós, para nós, dentro de nós, a gente sabe que a gente vai conseguir trabalhar isso no outro. Então, temos que ter essa facilidade. Né? A gente fala facilidade, mas nem sempre é fácil, não é? Mas a gente sabe e tem conhecimento. Nós temos o conhecimento e a base para trabalhar isso. Porque com isso, nós sabemos que quando a gente comete um erro, com esse conhecimento que nós temos, quando cometemos um erro, automaticamente a gente reflete depois que poderia ter feito diferente. E quando a gente consegue refletir e ver que errou e sabe que poderia fazer diferente, a gente tem que fazer o quê? Procurar a pessoa que a gente possa ter causado isso e pedir o perdão. Nos perdoar e pedir perdão. Então a gente sabe o que tem que fazer. Só nos cabe realmente o momento da reflexão. Aí a gente vai lá para Santo Agostinho, não é? Que sempre que nos ensina tanto. Chegou à noite, reflita. O que é que você fez de bom e o que é que fez de ruim? O que é que pode ser consertado? Então, isso tudo vai entrando na nossa reflexão da noite. Fora da caridade não há salvação. Com tantas informações que a gente vem trazendo do nosso dia a dia para esse termo, para esse tema da noite, existem várias reflexões aí que a gente consegue ver em palestras que a gente assiste. Me chamou a atenção, em 2016, teve um congresso, foi o terceiro Congresso Espírita do Maranhão, se eu não me engano. E qual era o tema? Fora da caridade não há salvação. Tivemos presença de N palestrantes, dentre eles Divaldo Franco, Marcel Mariano, Sandra Borba. E Divaldo Franco, durante o seminário, durante a fala dele sobre o tema, ele fez uma reflexão muito interessante, que fala que dar água a quem tem sede, comida a quem tem fome, agasalho a quem tem frio, não passa de um ato de solidariedade. E solidariedade, para nós, é o mínimo que a gente pode fazer no nosso dia a dia. É uma reflexão muito importante, porque a solidariedade, ela é a caridade material. É o mínimo que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Não? Então, assim, foi uma reflexão, assim, uma reflexão que me chamou muito a atenção. E Marcel Mariano também fez contou uma historinha lá que eu achei interessante, que talvez vocês já ouviram falar. Eu já conhecia ela, de uma outra passagem que ele contou, mas é uma citação que ele conta de duas irmãs, foi em Moscou, que é muito frio, né? Lá é muito frio, o inverno lá é muito frio, temperaturas baixíssimas. Duas irmãs foram ao teatro. E na entrada do teatro, elas estavam agasalhadas, casacos caríssimos, né? E na entrada tinha um mendigo. Ele olhou para elas e pediu ajuda para comer ou para se agasalhar. Uma delas foi tirar o casaco para dar a ele. A outra falou, não, este casaco é muito caro. E acabou convencendo a outra a não tirar o casaco e entrar para o espetáculo. Entraram para esse espetáculo e na hora que saiu, ela voltou a olhar para ver se localizava ele e não o viu mais. Foram embora, chegaram em casa e foram tomar o seu chá. E na hora que ela sentou para tomar o chá quentinho, aquecendo ela lembrou do mendigo e olhou para um dos empregados, pediu que ele pegasse e mantimentos, roupas, agasalhos, que procurasse o mendigo para poder agasalhar ele, aquecer ele, porque a noite ia ser muito fria. E o empregado o fez, foi lá, procurou e retornou.
Porém, quando ele retornou, ele disse que não tinha mais o encontrado. Não tinha mais, desculpa, ele tinha encontrado o mendigo, mas ele estava morto. O frio tinha levado a vida dele. Tá? Então, a reflexão dessa história que ele conta, que ele traz para a gente, é que a caridade, ela não tem hora, ela não tem data, ela não tem hora, ela não tem lugar para acontecer. É aquele momento. Porque muitas vezes acontece com a gente no dia a dia de um pedinte, né? Pedir tá com fome, pedir um café, um pão. E a gente acaba não retribuindo, não fazendo essa ajuda. Ou tá com pressa, porque muitas vezes nós estamos com pressa. Né? Nós estamos com pressa e acabamos não fazendo esse ato de caridade, que é uma coisa tão simples, é tão rápida. Então, essa é a reflexão. Caridade não tem hora. Então, o que o texto todo vem trazer para a gente? Que fora da caridade não há salvação, por quê? Porque eu não vou buscar a minha salvação num prato de comida que eu dou ao outro. Ele vem nos dizer que a salvação parte de dentro de nós, desse amor que está dentro de nós. Porque todos nós temos esse amor, essa coisa divina dentro de cada um de nós, e a gente sabe o que tem que fazer, mas não pratica. Muitas vezes a gente fica esperando o empurrão. Né? Vamos ali, vamos fazer, como se dependesse, se a minha caridade dependesse do outro. Mas depende somente de mim. Então, é gratificante você poder fazer o trabalho material, porque a gente sabe que é necessário, mas a gratificação maior é você poder entregar, junto a um prato de sopa, um abraço. É a coisa mais importante que tem. Quando você leva um agasalho para uma criança e ela te abraça. Ela te abraça sem se preocupar que tem o Covid, que tem o coronavírus afetando tanta gente. É uma coisa tão natural, né, partindo desses seres pequeninos que eles só têm essa coisa da amorosidade. Então, isso é a salvação. Então, isso que a gente vem trazer, que é fora da caridade não há salvação. Porque tudo se resume ao amor em movimento, ao amor em ação. E nós não podemos deixar isso parar. A gente tem que levar adiante. É o nosso trabalho do dia a dia, é as nossas atitudes do dia a dia, as nossas palavras, os nossos atos, os nossos exemplos. E a gratidão de sempre. E no Evangelho, lá no capítulo 15, ainda falando sobre o tema, tem uma passagem que fala assim, ó, a máxima, fora da caridade não há salvação, consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência, tendo-a por norma. Todos os homens são irmãos e qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Isso resume o nosso assunto da noite, a importância fora da caridade na salvação é saber que todos somos cristãos, independente de uma religião. É o que ele fala aqui, que se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Não estamos preocupados com cor, com raça, com religião. Muito pelo contrário. Quando se fala de caridade, quando se fala de amor, não existe distinção. Existe um nós, um todo. Então, eu quero deixar essa reflexão aí para o nosso dia a dia,
para trabalhar em nós o que ainda está faltando, porque temos muita amorosidade, temos muita luz, muitas bênçãos no nosso dia a dia, que nos faz com que a gente consiga realizar esse trabalho cada vez melhor. Nós temos a oportunidade de estarmos numa casa abençoada, que é a nossa Porto da Paz, que graças a essa casa nós temos esta oportunidade do trabalho, que nos oportuniza esse trabalho maravilhoso. A gente sempre comenta isso nas sextas-feiras lá no Sopão, que a gratidão de poder estar ali realizando esse trabalho é imensa, é maior do que a gente imagina. E é aquele momento que você sabe que as pessoas que estão ali necessitam daquele alimento, mas também necessitam de ver o sorriso de quem está atendendo. Porque eles chegam ali e tem uma pessoa que está ali para distribuir a sopa, sorrindo e feliz por estar realizando aquele trabalho. Sem receios, sem medos. E é isso que vale para nós. Essa grande gratidão de termos a oportunidade do trabalho. Então, eu quero deixar aqui a minha gratidão de poder estar falando um pouquinho sobre isso, porque assim, a gente sabe que é um assunto, um tema que tem muito para se trabalhar e, com certeza, estamos aí prontos para servir. Gratidão mais uma vez. Perfeito. Tivemos várias mensagens aqui. Fernando mesmo falou aqui, eu até anotei. Acolher, ouvir, entender e agir. Né? Exatamente, disse tudo, né? Exatamente. Muitos corações, muitos beijos. E é o que você falou mesmo, né? Que se resume em amar ao próximo como se ele fosse o nosso irmão. Se nós amássemos a todos como se fossem nossos próprios irmãos, né? Tudo seria diferente. Dar um pouco do que muito recebemos. E é verdade. Eu até ouvi uma vez no Evangelho, está numa parte aí, que se cada um de nós desse o pão que nós temos, repartisse com o próximo, não haveria fome. Né? Então vamos refletir. E vale a máxima, né, que você comentou semana passada sobre o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Então, que a gente possa fazer ao próximo o que a gente gostaria que ele nos fizesse. Exatamente. Perfeito. Quer concluir? Então vamos lá. Então vamos fazer a nossa prece. Agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, do trabalho realizado, do auxílio espiritual recebido. Que possamos assim, envolvidos pelo amor de nosso Mestre, pelos teus ensinamentos, levar adiante esse amor que temos dentro de cada um de nós. A caridade ao nosso próximo. Abraçar sem distinção. E que possamos assim, Mestre querido, nos deixar envolver pelo teu amor, pela tua proteção. Rogando sempre sermos melhores a cada dia, sermos mais caridosos, amar mais ao nosso próximo. E que assim tenhamos sempre a oportunidade do trabalho bendito, a oportunidade de estarmos nesta casa que nos acolhe, que nos traz tantas oportunidades de crescimento. Que a tua luz, que o teu amor, que as tuas bênçãos recaiam sobre todos nós. Esteja conosco, Mestre querido, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, é isso. Tchau, né? É isso. Tchau. Queridos, até breve. Muita paz a todos. Até quinta que vem. Não se esqueçam que domingo nós temos Marcel Mariano. Tá bom? Às 19 horas, falando sobre vivências interexistenciais. Tá? Isso aí.
Tá bom. Muita Até paz a domingo, então. todos. Um Até. beijo, tchau. Beijo, tchau. Tchau.